Fala, meu povo, tudo bem com vocês? Gente, hoje o canal La Tumba traz vocês até o passeio público aqui de Fortaleza, no Ceará. Esse que é um dos mais bonitos passeios públicos do Brasil. E também é onde a história de Fortaleza aconteceu. Exatamente, gente. Aqui nesse local aconteceram diversos acontecimentos para a história de Fortaleza. E aqui tem alguns bustos, eu vou estar mostrando para vocês e falando um pouquinho sobre cada busto. E lá na frente eu vou mostrar também o fato que mais marcou o passeio público aqui de Fortaleza. Esse primeiro busto aqui que vocês já podem ver é do Dr. José Frota, ele que foi um importante médico da cidade de Fortaleza e contribuiu bastante para a saúde. E hoje, a maior homenagem que a capital cearense presta ao seu mais ilustre médico é o nome do maior hospital de urgência e emergência, o IJF, que leva José Frota como homenagem. E essa homenagem ela foi colocada da Santa Casa, né? No ano de 1965, esse busto, tá? Que também se encontra outras obras de artes que chamam bastante atenção. Olha essa aqui, por exemplo. Aqui, gente, o passeio público era onde a sociedade fortalezense do século passado se encontrava. Por aqui a gente vê em diversos arquivos que importantes famílias passeavam aqui. A exemplo do maestro Henrique Jorge, o Barão de Studat, senador Pompeu, Caio Prado, entre outras personalidades. O José Frota, gente, só voltando aqui um pouco, o José Frota eu mostrei para vocês aqui no canal La Tumba, Túmulo dos Famosos, o seu mausoléu, tá? Se encontra no cemitério São João Batista aqui de Fortaleza. Depois vocês procurem aí Túmulo José Frota, um dos mais importantes médicos da cidade de Fortaleza, no Ceará. Aqui a gente chega a um outro busto. No caso, esse é um busto em homenagem do Centro Médico Cearense ao grande oftalmologista Dr. Moura Brasil, no dia do centenário do seu nascimento, 10 de fevereiro de 1946, que é um busto do Dr. Moura Brasil. E aqui em Fortaleza, no centro, né, bem próximo daqui da onde a gente está, encontra-se o bairro Moura Brasil em homenagem a ele. Erguida pelo Centro Médico Cearense, sendo seu presidente o Dr. Valdemar Alcântara, comissão organizadora Dr. Francisco Paula Rodrigues, Hélio Góes Ferreira, Josa Magalhães e Adalberto Rodrigues, tá? Passeio público de Fortaleza, gente. E eu vou já falar um fato histórico que marcou para sempre a história desse local, tá? Aqui, algumas pessoas foram executadas em plena revolução. E lá na frente eu vou contar mais sobre esse acontecido, tá? Já quero aqui deixar o convite para cada um de vocês que está chegando agora, para que curta, comente, digam de onde vocês estão assistindo esse vídeo, que é muito importante para o nosso canal, tá bom? E você que não é inscrito, já aproveita e já se inscreve e já manda a sua sugestão de vídeo também. Aqui uma outra arte que chama bastante atenção, ó. Muito bonita, né? Vamos continuando. Passeio público de Fortaleza. E aqui, gente, a gente tem um dos maiores baobá do Brasil e do mundo, tá?
Vou mostrar para vocês aqui o tamanho desse baobá e falar um pouquinho também da história dele, tá? Essa praça, esse passeio público, gente, ele é marcado na história de Fortaleza como palco de uma sangrenta execução de algumas pessoas. Eu vou já contar para vocês essa história. Olha esse pé de baobá, gente. Olha como ele é bonito e gigantesco. Eu acho que 10 homens abraçados ainda não consegue abarcar o pé de baobá. Nome popular baobá, origem da África, e ele é imune ao corte, tá? E aqui, gente, a gente chega a um outro busto de outra figura também extremamente importante para Fortaleza, o Barão de Studat. Ele que é um dos barões, né, da capital cearense e que deixou um legado muito importante e significativo na história de Fortaleza e também no Ceará. Eu também já gravei o túmulo dele, está logo na entrada do cemitério São João Batista aqui de Fortaleza. A gente fez uma homenagem muito bacana ao Barão de Studat também, tá? Depois vocês dão uma olhadinha aí no nosso canal. Continuando aqui, vou mostrar mais outro busto que tem ali. E aí depois eu vou para aquela parte para contar a parte mais triste da história do passeio público de Fortaleza, que foi uma execução em massa que ocorreu aqui. Já já eu vou lá e conto para vocês toda essa história, tá? Ali, gente, também tem um outro busto, só que nessa parte é proibido transitar no jardim, certo? Mas é um busto, gente, do Delmiro Gouveia. Ele foi um pioneiro do aproveitamento da energia de Paulo Afonso, certo? E ele nasceu em 1863 e faleceu em 1917. E também tem um busto dele aqui na Praça dos Mártires, como também é conhecida, e o passeio público aqui de Fortaleza. Ali alguns peixes. Agora, gente, vou falar para vocês sobre o episódio mais triste que aconteceu aqui nesta praça. Aqui a gente encontra outras esculturas, né? Essa também chama bastante atenção. Aqui nessa praça, gente, aconteceram 5 execuções. Homenagem aos mártires. Aqui foi executado o Padre Mororó, certo? Em 1825, junto com outras pessoas também. Eles foram vítimas, né? Assim diga-se de passagem, da Confederação do Equador. O Padre Mororó, gente, ele foi um diretor e redator do Diário do Governo do Ceará, tido como o primeiro periódico do Ceará. Por esse fato, é considerado o patrono da imprensa cearense, o Padre Mororó. Ele foi detido pelas forças imperiais que reprimiam o movimento republicano. Foi julgado e condenado à morte com outros perseguidos da insurreição no chamado Campo da Pólvora. Antigamente aqui chamava-se Campo da Pólvora, certo? E aí, com o passar do tempo, passou a ser chamado Praça dos Mártires, passeio público de Fortaleza. E esse foi o primeiro, uma das primeiras vítimas, o Padre Mororó. Aqui também temos a plaquinha de uma outra pessoa que também foi executada, que foi o Luiz Inácio
de Azevedo, o Azevedo Bolão. Ele era um carpinteiro nascido na Bahia. Seu nome era Luiz Ignácio de Azevedo. Ele integrou as fileiras dos republicanos da Confederação do Equador sob a liderança de Tristão Gonçalves. Foi casado com a aracatiense Rosa Amaral Azevedo, com quem constituiu família e viveu na vila de Aracati. Preso, ele foi levado aqui para Fortaleza e morto pelas tropas da coroa no chamado Campo da Pólvora, Praça dos Mártires, passeio público de Fortaleza. Essa foi a segunda vítima. Aqui a gente também tem a plaquinha do terceiro, que foi vitimado aqui na Praça dos Mártires. João de Andrade Pessoa, Pessoa Anta, nascido em 1787, morto aqui na Praça dos Mártires em 1825. Ele era um comerciante, pecuarista, coronel de milícias e revolucionário da Confederação do Equador. Pessoa Anta, ele aderiu ao movimento republicano no ano de 1824, um ano antes de sua morte. Por sua atuação, foi preso e posteriormente executado no chamado Campo da Pólvora, aqui na Praça dos Mártires. Vamos mostrar aqui a quarta plaquinha em homenagem aos mártires. Aqui a gente chega ao Francisco Miguel Pereira Ibiapina. O tabelião e escrivão sobralense Francisco Miguel Pereira Ibiapina passou a integrar o movimento da Confederação do Equador ao se mudar para Fortaleza em 1823. No período, atuou no governo como escrivão, deputado da Junta da Fazenda e foi um dos representantes cearenses do movimento insurgente no Congresso de Recife. Com a violenta repressão da coroa brasileira, foi capturado, preso, condenado e morto em Fortaleza, aqui no Campo da Pólvora. E aqui, gente, a nossa última plaquinha da última vítima dessa chacina, né? Na verdade, foi uma chacina a campo aberto. Feliciano José da Silva, o Carapinima. Feliciano José da Silva nasceu em Minas Gerais e se mudou para o Ceará em 1820. Em Fortaleza, atuou como secretário do governador Francisco Alberto Robim e se aliou à Confederação do Equador em 1824. Sua atividade no movimento é inflamado, sendo republicano, despertou a ira de poderosos inimigos. Capturado, foi julgado e condenado à morte com outros insurgentes aqui no Campo da Pólvora, atual Praça dos Mártires. E aqui, gente, eu vou mostrar o local exato da execução dos 5 mártires, tá? Exatamente ali. Inclusive, o local arremete ainda a algo bem sombrio e triste da história aqui da Praça dos Mártires. Antigamente Campo da Pólvora, né? Há relatos que esse foi o local exato da execução dos 5, tá? Essa escavação aqui que foi feita, eles tentam preservar ao máximo o original da época, certo? Aqui teve reformas, obviamente, e essa parte aqui, segundo consta, é uma parte original da época em que os mártires foram executados aqui em Fortaleza, no Ceará, tá? Aqui também tem um restaurante, gente, que funciona até as 5 da tarde. Então é isso, gente. Vou mostrar mais essa obra de arte aqui. E vou encerrar o nosso vídeo hoje. Um vídeo bem bacana, que conta um pouco da história triste desse local. Aqui, outra arte. Muito bonito, chama bastante atenção. Então é isso, gente. Passeio público de Fortaleza. Comenta aí se você já conhecia essa
história aqui da Praça dos Mártires, do Passeio Público, e de onde você está assistindo esse vídeo também, tá bom? É algo bastante bacana e importante a gente conhecer um pouco mais da nossa história, certo? Já compartilha aí com os amigos e familiares para eles também saberem um pouco da história aqui do Passeio Público de Fortaleza, que por muitos anos foi e ainda é hoje o ponto de encontro de muitas pessoas, né? Embora tenha um passado triste, né? Praça dos Mártires aqui em Fortaleza, no Ceará, mais conhecido como Passeio Público. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Fiquem todos com Deus e até o nosso próximo encontro, tá bom? Tchau, tchau.